Ele me batia assim, ó. Eu tenho medo dele, você não? Aí eu choro, mas não adianta nada. Para muitas crianças, o inimigo não é imaginário. O governo de Mato Grosso precisa de você no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Denuncie. Disque 100. Governo de Mato Grosso. A gente se acostuma fácil demais. Acostuma ver tanta coisa errada e simplesmente ser indiferente. A gente curte e compartilha muita coisa, mas faz bem pouca. Acostuma reclamar, acostuma esquecer. Em quem votou, de quem ganhou e vai levando, vai se conformando. Vai inventando algumas desculpas para o desinteresse, o esquecimento, a falta de participação. A gente se acostuma a não acompanhar, não se envolver, não interagir. A nossa realidade nós podemos mudar e a Assembleia quer, junto com você, construir uma sociedade melhor. Quando há participação, há mudança. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa. A mudança acontece. Olá. Cuiabá vai sediar nesta sexta um evento voltado para a odontologia para pacientes especiais. Nós vamos conversar sobre esse assunto com a odontóloga e uma das organizadoras do evento, a doutora Norma Iglesias. Muito obrigada pela sua presença aqui. Conte já um pouco pra gente como será esse evento. O evento hoje terá duas etapas. A primeira são as palestras relacionadas à odontologia a pacientes especiais, voltada para dentistas, auxiliares e técnicos. E à noite, a solenidade em comemoração à apresentação do troféu Prêmio Ricardo Iglesias. Será no Conselho de Odontologia, ali no Centro Político e Administrativo. Algo que nós achamos muito importante é que o custo desse evento, o investimento que as pessoas farão ao se inscrever, ele vai ser todo voltado para a PAI, né? Isso, os cirurgiões dentistas têm esse investimento de R$50 e os auxiliares e estudantes de R$25. Todo voltado para a PAI de Cuiabá, que esse ano comemora 50 anos de atividade em Cuiabá e Mato Grosso. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse cenário. Muitas pessoas, às vezes, têm em casa pacientes especiais e, às vezes, não sabem da importância de um tratamento odontológico, da importância de acompanhar a partir de que idade pode ter um acompanhamento. Como é que está esse cenário aqui no estado, aqui em Cuiabá, doutora? O que a gente observa é muito isso, porque a família que tem o portador com deficiência, né, a pessoa com deficiência, ela já sofre todo o momento da notícia, aquele caminho com médicos, neurologistas, procurar uma escola especializada e muitas vezes passa mesmo despercebido os cuidados odontológicos que não difere de nenhuma outra criança ou de nenhuma outra pessoa. O cenário está que nós temos vários especialistas em Cuiabá, em Mato Grosso, e temos também o serviço público da Secretaria de Estado de Saúde, que é o CEOP, é o Centro Estadual de Odontologia e Pacientes Especiais. Agora, em maio, nós comemoramos 29 anos de efetivo serviço de assistência odontológica a pacientes especiais em Mato Grosso. Ou seja, é uma referência e contra-referência para o Estado e para o Brasil. Quais são os principais problemas que ocorrem em pacientes especiais relacionados à odontologia? As necessidades odontológicas, elas não diferem de uma pessoa dita normal. Mas nos pacientes com deficiência, essas necessidades ficam acumuladas pela própria situação da deficiência. Pacientes com síndromes, pacientes com dificuldade locomotora, dificuldade de higienização, posicionamento dos dentes na boca. Isso tudo facilita a formação de placas, a formação de cárie dentária e doenças de gengiva. Então,
a partir, assim, se a senhora fosse hoje dar orientações para mães, né, de pacientes especiais, que estão aí com bebezinhos já em casa, que tipo de cuidados uma mãe, por exemplo, que está aí ainda com seu filho nessa fase de vida, de princípio de vida, pode ter? A odontologia, ela está muito precoce, ela vai desde a vida intrauterina. Nossa. Então, a partir do momento que a mãe se dispõe, a mulher se dispõe a ter um filho, né, gerar um filho, ela já deve receber orientação odontológica, tanto para ela como para o futuro recém-nascido. A partir do momento que a criança vem ao mundo, ela já deve receber os cuidados de higienização, porque o leite materno também é cariogênico, contém carboidratos que pode levar a cárie. E a antes mesmo de nascer o dentinho. Isso, né? Antes mesmo. Então nós temos as orientações específicas para cada idade. E instituir hábitos saudáveis, consumo inteligente do açúcar, e instituir diariamente o hábito da criança a higienizar sua boca. Como ela tem que aprender a tomar o seu banho, aprender a lavar as mãos, também pode aprender a higienizar seus dentes. E nas crianças especiais, nos pacientes de uma forma geral que tem uma dificuldade motora da higienização, a gente pode trabalhar até com adaptadores na própria escova, fazer curvaturas que ela mesma possa adaptar. A mãe pode também ser submetida a esse tipo de escova. A escova elétrica, que facilita bastante a higienização, porque a própria situação da cavidade bucal, por conta do acometimento de uma deficiência, pode levar a instituir cáries mais precocemente e dificultar a higienização. E a visita para o dentista, isso é desde o começo, é o trabalho que nós fazemos há mais de 30 anos em Cuiabá, no nosso consultório também nós fazemos, o hábito da prevenção, o hábito de uma dieta saudável. Nesse trabalho também de atendimento odontológico aos pacientes especiais, existe um acompanhamento, por exemplo, com o fonoaudiólogo, que muitas às vezes tem inclusive dificuldades na fala, que interagem aí também com esse problema, às vezes físico, né? Existe esse tipo de acompanhamento? Sim, existe. Principalmente na parte de motora, né? De desenvolvimento dos músculos, o crescimento e desenvolvimento do músculo e dos ossos. Como tem já esse diagnóstico talvez de uma síndrome ou de uma paralisia cerebral que pode levar a musculatura do rosto a ter uma hipotonia, quer dizer, uma diminuição do crescimento e desenvolvimento, o fonoaudiólogo entra para trabalhar nessa parte de controle de saliva, do desenvolvimento dessa musculatura, que a musculatura da região da boca, ela também tem o poder de autolimpeza, né? As bochechas, a língua, a posição correta da língua, isso já ajuda a autolimpeza. Bom, como parte desse evento que vai acontecer hoje, no período da tarde em Cuiabá, então já anote aí, porque, né, fica esse convite para você, que é da área. A senhora falou de um prêmio, né, que vai ser feito. Conta um pouco a história desse prêmio, porque na verdade é a história de vida de toda a família Iglesias, né? Isso. Nós recebemos, esse prêmio foi instituído pela Academia Interamericana de Odontologia a Pacientes Especiais, o qual eu faço parte, sou acadêmica da cadeira número 18. E na cidade de Mendoza, em outubro, dia 7, que fica a oeste da Argentina, houve uma reunião ordinária e nesse momento elegeram o Ricardo Iglesias, que tem síndrome de Down, completou agora 55 anos de idade, tendo em vista a trajetória de vida do Ricardo, desde o momento da notícia até os dias de hoje, no sentido de sensibilização dos meus pais
para fundar a APAE de Cuiabá em 1967. Pioneiros. Né? Isso. O movimento de evangelização católica em Cuiabá, Mato Grosso, a catequese diferencial, os movimentos de defesa dos direitos e garantia dos direitos da pessoa com deficiência, na época das constituições estadual, a lei orgânica do município, que culminou agora com o estatuto, né, da pessoa com deficiência. E também me sensibilizou particularmente há 35 anos a estudar um pouquinho mais sobre a odontologia a pacientes especiais, pela necessidade de se ter profissional especializado, capacitado, para que venha realizar um bom atendimento. E em 1988 nós fundamos o primeiro serviço de odontologia a pacientes especiais em Cuiabá, que teve um nome CAOP, Centro de Assistência Odontológica a Pacientes Especiais, que hoje é o CEOP, Centro Estadual. E a partir de então, há mais ou menos 25 anos, o Ricardo participa de eventos da odontologia, da APAE, eventos nacionais e internacionais. E assim, alguns colegas até comentam, o Ricardo participa mais de eventos e conclaves científicos que o próprio cirurgião dentista, né? E ele se dá muito bem, e as pessoas que estão ao redor também se dão muito bem com ele. E até hoje o Ricardo, por ser especial, por passar por alguns momentos mais especiais de tratamento, ele sensibiliza os profissionais, enfermeiros, assistentes sociais, porque o manejo de aproximação com ele, a forma de abordagem com ele é diferenciada. Como assim todos, né, que necessitam de cuidados especiais, uma atenção especial. Então, por conta da existência do Ricardo, vamos dizer assim, no aspecto familiar, pudemos talvez assim trazer para Mato Grosso mais especificamente, qualidade de vida, de saúde, nos aspectos preventivos, educacionais e até o bem-estar das pessoas com deficiência. O prêmio, então, se chama Prêmio Ricardo Iglesias, né? Isso. E aí, como é que vai ser a entrega desse prêmio, indicação de nomes, essa premiação toda? Isso. Hoje nós vamos fazer a comemoração do lançamento do troféu, que foi desenhado pelo arquiteto Moacir Freitas. Fantástico. Que é cuiabano, né? Tem um dom maravilhoso de desenhar, de criar, conheço muito. Isso, e o troféu, ele tem um desenho próprio e bem definido para a situação, e faremos essa apresentação em grande estilo, que a gente espera, e é um troféu que deverá ser entregue aos profissionais da odontologia com trabalhos renomados na área de pacientes especiais, ensino, pesquisa e trabalhos comunitários. Esses profissionais, eles serão indicados pelos acadêmicos da academia com a aprovação em reunião ordinária ou extraordinária e entregue em sessão solene em algum evento próprio da IOP, né? Ou tem uma previsão agora no Congresso Internacional em Natal, a entrega de 23 troféus. Então, assim, o nome do Ricardo Iglesias está eternizado nesse troféu. O mundo inteiro, os profissionais do mundo inteiro poderá receber esse troféu. Que lindo. Então, para a gente encerrar, o evento voltado aí para estudantes, profissionais da área, é hoje, né? A partir de que horas, o local, se ainda dá tempo de escrever, como é que a gente pode informar aí, então, o nosso internauta? A primeira parte é das 14 às 18h30, que vai ocorrer a palestra com a professora doutora Viviane Pereira e o professor doutor Roberto Elias, que são acadêmicos da academia. E à noite será a comemoração de apresentação do troféu, onde alguns profissionais serão homenageados pelas ações voltadas à saúde, educação e qualidade de bem-estar para o Ricardo. O evento ocorre no Conselho Regional de Odontologia, no Centro Político e Administrativo,
Pode ser feitas as inscrições ainda, mas não mais pelo site ou pela fanpage, e sim só pessoalmente. Pessoalmente, está ótimo. Haverá a entrega de certificados com uma carga horária significativa, e a gente assim convida particularmente os profissionais mesmo da odontologia, por ser um momento de sensibilização, capacitação e aquisição de conhecimentos na área de pacientes especiais. Está ótimo, muito obrigada, parabéns por todo esse trabalho, por toda essa história tão linda que poucos conhecem, né? Ainda tem muita gente que não conhece, mas acho que a gente tem que fazer esse papel de mostrar, né, uma história familiar que cresceu e atingiu, e aí atinge e ajuda muita gente, né? Olha, parabéns. Acho que a gente fica até emocionado de ver. Isso, muito obrigada, Lindsay. A gente também está emocionado, né? Bom, obrigada. Nós conversamos hoje com a doutora Norma Iglesias. Ela é odontóloga, fazendo um convite aí para os profissionais da área de odontologia, para os estudantes, que hoje tem um evento voltado para essa área, especialmente para pacientes especiais. Imersão em odontologia para pacientes especiais. E ela contou um pouquinho aqui a história da família Iglesias, porque a partir do nascimento de um filho, um irmão, seu irmão, né? Isso. O Ricardo Iglesias, com síndrome de Down, nasceu aí a história da APAI em Cuiabá, né? Foi fundada a APAI pelos pais dela, e aí isso foi crescendo, foi fundado um centro especializado para atender, né, a área de odontologia de pacientes especiais. Agora um troféu, um prêmio que pode ser aí internacional. Que lindo isso, né, gente? Então, se você tem pacientes em casa, pessoas com deficiência em casa, se você conhece, ajude a divulgar. É muito importante que a gente possa disseminar coisas boas nesse país, que a gente está vendo tanta coisa assustadora, tanta coisa ruim. Vamos disseminar bons exemplos. Passe para frente essa entrevista, compartilhe com a gente. É só acessar o RD News no RDTV ou o canal da RD News no YouTube. E até a próxima. Criar projetos para beneficiar a população. Isso é de lei. Representar a população defendendo os seus direitos. Isso é de lei. Fiscalizar as obras e a administração pública. Isso é de lei. Aqui, na Assembleia Legislativa, é de lei trabalhar pela mudança e pelo bem do cidadão. Conheça mais o nosso trabalho pelo site Assembleia Legislativa. Você participa. A mudança acontece. No Detran, a transformação acontece e o resultado aparece. Mato Grosso em ação. Nos últimos 2 anos, o governo investiu na estrutura de trabalho e atendimento. Foram reformadas 8 unidades, como o núcleo de atendimento do bairro Cochipó, em Cuiabá. Agora o cidadão pode receber o licenciamento anual do veículo em casa, com mais conforto e comodidade. Eu me senti como cidadão realizado, ou seja, a modernização está chegando e atingindo o usuário, não é resolver o problema do governo, resolver o problema do usuário que depende do Detran. 379 veículos foram leiloados e estão aptos a circular. E mais 14.500 veículos foram reciclados. Nós não queremos mais veículos abandonados nos pátios do Detran. O Detran trabalha para oferecer mais eficiência e qualidade ao cidadão. Afinal, quando a transformação acontece, o resultado aparece. Governo de Mato Grosso.